Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, como sempre costumo fazer a saudação para vocês. Espero que todos estejam fazendo as devidas precauções. E quem tem que trabalhar, muito cuidado. A região nossa aqui está começando a aumentar o número de casos do Covid-19 e pedir para que todos tenham atenção, né? Porque o contágio é muito rápido e em alguns casos assintomático. Então pode ser que você não esteja sentindo nada, só um resfriadinho, alguma coisa assim, e na verdade está com vírus, tá? Antes de falar sobre o estudo dirigido, eu queria abordar um pouquinho o caso da menina ali de Itapira, que a mãe fez aquela barbaridade com a criança, e dizer que eu andei pesquisando um pouco sobre o caso e não tem informação, porque está sobre segredo de justiça. Então, quando é decretado isso daí, a única pessoa que se manifesta é o delegado, tá? O delegado do caso, e promotoria, o advogado de defesa, ninguém tem um pronunciamento. Tudo por quê? Porque isso pode prejudicar, pode manipular a opinião pública. Então, corre tudo no Estado, segredo de justiça, dentro do Estado. A informação circula na delegacia, circula na força de inteligência, que eles vão fazer todas as investigações, tá? Por que eu estou falando um pouquinho dela? Perguntaram para mim se era possível, alguns alunos, tá, dos dois cursos, perguntaram para mim se era possível, lembrando que esse é o vídeo 8, tá, gente? Esse já é o 8º vídeo. Perguntaram para mim se era possível fazer necropsia no corpo da menina, mesmo depois de tanto tempo enterrado. E algumas pessoas falaram, mas se o corpo tá assim, ou o corpo tá assim, se fez isso ou aquilo. Eu falei que não só era possível, como deveria ser feito. Que é possível descobrir a causa-morte, tá? Então, algum vestígio, alguma coisa no pulmão, como a mãe deu a versão que a criança engasgou com leite, alguma outra, se a menina sofreu algum... Eu não vou dizer espancamento, tá, gente? É uma palavra um pouco forte, mas se a menina foi agredida, alguma coisa assim, é possível descobrir também, tá? Eu tô falando isso por quê? Porque eu queria voltar um pouquinho no tempo, há bastante tempo atrás, há 18 anos atrás, no caso de um repórter. Ficou extremamente... infelizmente ficou extremamente famoso pelo caso dele, tá? O nome dele é Tim Lopes, Arcanjo Antônio Lopes do Nascimento. O que acontece? Esse Tim Lopes, ele tinha um porte físico bem parecido com o do Tim Maia, então apelidaram o cara de Tim Maia e tal. Ele era um repórter investigativo, não era um repórter de aparecer na frente das câmeras. E como ele trabalhava na Rede Globo Televisão, a Rede Globo, em algumas matérias, não aparece o repórter. Se vocês prestarem atenção, as câmeras são escondidas, são microcâmeras que são escondidas. E ele era um dos que faziam isso, e fazia muito bem por sinal. Em 2001, ele conseguiu fazer uma filmagem do Feirão de Droga. Acho que isso, lógico, no Rio de Janeiro. E foi no Morro do Alemão, ou Vila do Cruzeiro, alguma coisa assim, tá? É tudo meio perto, são tudo meio junto. Então, e aí o que acontece? Ele fez isso em 2001 e ele evidenciou um traficante. O traficante estava limpando o fuzil, estava mexendo, a turma vendendo droga para ele e ele limpando o fuzil tal ali. Bom, eu vou resumir para ficar mais fácil para que vocês entendam, para a gente não perder muito tempo, tá? Ele voltou num desses morros, tá? Para fazer uma reportagem sobre o abuso sexual nos bailes funks. Então, principalmente jovem, tá? Menina, 12, 11, 13, 14, tá? Então era o aliciamento do tráfico para essas meninas. Elas iam dançar no palco, praticamente seminua, alguns tiravam a roupa, transavam em cima do palco. E ele estava fazendo uma reportagem sobre isso quando ele foi descoberto por um traficante.
traficante cismou que ele era o repórter da Globo e realmente ele era o repórter da Globo. Ele foi levado para o alto do morro e foi feito um crime bárbaro, um crime hediondo. Queimaram os olhos dele com cigarro, depois com uma espada, tipo uma espada samurai, decapitaram as mãos, com ele vivo, decapitaram os braços, depois decapitaram as pernas, e ainda estava sangrando ali, já estava agonizando. Colocaram o cara dentro de vários pneus, jogaram óleo diesel e tacaram fogo. E isso foi feito numa gruta, uma pedra enorme, tinha uma entrada, jogaram ele lá dentro e ele ficou lá queimando, carbonizando. Para quê? Para tirar todas as possíveis marcas, né, do que foi feito. É uma ossada, ninguém vai saber o que era. Depois, com o tempo, prenderam um dos traficantes, aí prenderam outro, aí apertaram, o traficante contou, outro traficante contou, outro ajudou, e eles relataram tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Eles chamavam aquele lugar de micro-ondas, e não tinha só a ossada dele lá, tinha mais ossada. E como foi possível saber que ele realmente era quem esperava que fosse? Pelo exame de DNA. Tá? Então ele foi dado como desaparecido. O último contato dele com a Rede Globo depois demorou 11 horas para a Rede Globo chamar a polícia. Antes de 48 horas, a legislação brasileira não permite que a polícia saia em busca. Então eles já tinham matado ele e tal. E enfim, o cara perdeu a vida e com tudo o que aconteceu, vamos explicar toda a atrocidade que aconteceu no caso, eles foram relatando aos poucos. E a pessoa que trouxe o combustível ele era um menor de idade na época, ele tinha 12 anos. Mais pra frente ele foi preso e ele deu mais detalhes mais precisos, mais contundentes. Quem matou, quem não matou, quem participou, quem não participou. Aí foi feito o exame de DNA, constatou que era realmente a ossada do Tim Lopes. E agora, acho que em março de 2020, os advogados de defesa dos traficantes entraram com uma ação para que refaça os exames, porque eles estão alegando que pode não ser o Tim Lopes. Tá? Então o que acontece? Mesmo um corpo carbonizado, sem vestígio nenhum, não tinha vestígio, não tinha digital, arcada dentária, não tinha nada. Sem vestígio nenhum, pelos poucos fragmentos de ossos que foram descobertos, foi possível ter o diagnóstico do exame de DNA. Então, para vocês verem como a necropsia no Brasil é extremamente avançada. Tá? Ao contrário do que nós costumamos dizer que a saúde deixa a desejar, e deixa mesmo. Tá? A necropsia, apesar de ser muito difícil, falta recurso, falta algumas coisas, mesmo assim ela é extremamente competente. Tá? Então fica aqui uma explicação para vocês entenderem que só não é possível, como vai ser feito, tá? No corpo da menina. Não tem outra forma de descobrir. Mas logo nós já vamos saber, daqui uns 4 meses, 5 meses, nós vamos saber o que deu no laudo. Continuando nossa estudo dirigido, nós falamos sobre a 11, tá? E agora nós vamos falar sobre a 12, questão número 12. Mediante seus conhecimentos e baseados na imagem de nossa apostila de exemplo, de como o sistema simpático e parasimpático se diferem em suas ações. Gente, vamos lá, tem uma imagem, eu descrevi na própria pergunta que tem uma imagem. Então o parasimpático, ele faz o quê? Contrai a pupila. O simpático dilata a pupila. Que lembra? O simpático é fuga, certo? Aí, ó, o parasimpático estimula a salivação, contrai os brônquios, reduz os batimentos cardíacos, estimula a atividade do estômago, estimula a vesícula biliar, estimula
o movimento peristáltico do intestino, contrai a bexiga e promove a ereção. Então, aqui promove a ereção no caso masculino. Então, vamos lá, gente. O que acontece? Se você está extremamente agitado, extremamente nervoso, dificilmente seu intestino vai funcionar. Então, lembra aquele movimento peristáltico que empurra as fezes para fora? Ele vai cessar. Tá? Nesse caso aqui, do parasimpático, ele vai ter um movimento. Aí eu coloquei ele, estimula a vesícula biliar. Lógico, porque você vai estar com estimulação do estômago, o estômago vai estar fazendo a digestão para mandar para o intestino, consecutivamente vai estimular a vesícula biliar, tá? Reduz os batimentos cardíacos, justamente porque você está em repouso. Então, parasimpático, repouso, simpático, fuga, certo? Estimula a salivação. Então, a gente saliva mais quando nós estamos mais calmos, quando a gente está muito nervoso, a boca seca. Tá? E contrai a pupila, deixa a pupila menor. Então, aqui o simpático, que é o estímulo de fuga. Ó, dilata a pupila, inibe a salivação. Vocês podem perceber que quando vocês discutirem com alguém ou estiver passando por alguma dificuldade momentânea, alguma coisa assim, a boca vai secar. Tá? Relaxa os brônquios, acelera os batimentos cardíacos. Gente, impossível a pessoa ficar nervosa, o batimento cardíaco continua o mesmo, tá? A não ser que a pessoa tenha muito sangue frio, tá? Mas é muito difícil, tá? Inibe a atividade do estômago, lógico, o estômago vai parar, não vai conseguir trabalhar. Estimula a liberação de glicose pelo fígado, estimula a produção de adrenalina e noradrenalina. Então, o que acontece? Quem vai fazer a sua boca secar e a sua pupila contrair é a adrenalina. Tá? Então, qualquer pessoa que já tenha entrado, qualquer pessoa que faça uma arte marcial, que ela entra para fazer se é um treino, ela já entra mais relaxada. Mas se é um combate, ela já entra com a boca seca. Então, o que acontece? Depois de muito tempo, muito treino e tal, já entra mais relaxado, mas mesmo assim, durante a luta pode acontecer da boca secar, tá? Vamos lá para 13. Referente à questão número 7. Podemos afirmar que as doenças que acometem o sistema nervoso, em partes, estão relacionadas com doenças circulatórias? Sendo assim, cite alguma delas e indique as diferenças entre um AVC isquêmico e um AVC hemorrágico. Então, vamos lá, gente. Eu vou para o slide número 9, tá? Então, aí, slide número 10. Então, nesse slide tá ali, ó. O que acontece? O AVC isquêmico, é possível afirmar que a doença do sistema circulatório estão relacionadas com a doença do sistema nervoso, estão relacionadas? Sim, é possível afirmar. Tá? Porque as doenças que mais matam no Brasil são as doenças do sistema circulatório, entre elas, tá, os problemas cardíacos e entre elas os AVCs. Tem AVC isquêmico, AVC hemorrágico, embolia, então tudo depende da circulação. Tá? Então ali na imagem tem um AVC isquêmico, que o que acontece é uma obstrução da irrigação pelo sangue em algum determinado local do cérebro, certo? Então o que acontece? Se o sangue não passou por aquele lugar, aquela parte ali não recebeu oxigênio. Se ele não recebeu oxigênio, vai morrer. Aquela partezinha ali vai morrer. Pode acontecer de alguma outra parte fazer aquela função que morreu? Pode acontecer. Já demos exemplo em sala de aula do cantor do Herbert Vianney, tem muitos outros, tá? Mas pode acontecer. E o AVC hemorrágico, ao invés de entupir, de ter um entupimento, vamos dizer assim vulgarmente dizendo, de ter um entupimento, de ter uma obstrução, que é o nome certo, ela vai fazer o quê? O extravasamento desse sangue. Quando ela rompe, que ela tem o extravasamento de sangue, aí dá característica do AVC hemorrágico. Tá bom? Então, gente, nós falamos só duas hoje, tá?
Peço desculpa a vocês, é que eu queria deixar meio que bem explicado esse negócio da menina ali. E no próximo vídeo aula a gente já pega firme para fazer mais do estudo, tá bom? Prometo que não vai rolar muito, tá bom? É que eu queria deixar bem explicado esse caso da menina aí, que teve muita dúvida na turma de terça-feira, tá bom? Então, beijo, fiquem com Deus, até a próxima.